Lições Bíblicas. O Senhor Jesus cura hoje. A paz do Senhor. Nesta semana, em nosso resumo da lição 10, vamos estudar sobre o Senhor Jesus cura hoje. A cura divina na Bíblia. A cura divina como parte da salvação. A cura divina e os desafios atuais. Quer saber mais sobre este importante assunto? Fique conosco! O nosso assunto de hoje é sobre cura. O Senhor Jesus cura hoje. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Salmo 103, versículo 3. A cura de enfermidades é um dos benefícios da obra redentora do Calvário. Fazendo uma análise sobre o desejo de Jesus de curar as pessoas, nós vimos que permanece imutável o seu desejo de curar, assim como ele fazia no passado. Ele deseja atualmente curar e libertar os enfermos, os oprimidos, as pessoas doentes. O caráter, a compaixão de Jesus permanecem as mesmas. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então, a mesma compaixão que ele teve pelos aleijados, pelos endemoniados, pelas pessoas enfermas da alma também, quando ele padeceu na cruz, então resgatou a nossa alma, mas a salvação é tão completa que ela também resgatou o nosso corpo. Nós sabemos que na época de Jesus a medicina ainda era muito escassa, não havia os recursos que temos hoje. Então as enfermidades eram abundantes, as pessoas doentes à base de chás e ervas medicinais, enfim. E Jesus se compadecia das muitas pessoas, multidões de pessoas que procuravam a Ele, as multidões, para que Ele as curasse. Nós vimos em muitas passagens que a primeira coisa que Jesus curava era a alma. Nós vimos no caso de paralíticos, por exemplo, ele dizendo: Filho, os teus pecados estão perdoados, curando-lhe a alma. E depois sim dizendo: levanta-te e anda. Então Jesus primeiro curava a alma, salvava a sua alma, perdoando-lhe os seus pecados, e depois então curava o seu corpo. Isso permanece intacto hoje, pleno século XXI. A cura divina na Bíblia. A saúde pública no Velho Testamento. Nós sabemos que a saúde pública do povo de Israel estava em Deus. Deus havia prometido salvar o povo e dizendo também que nenhuma dessas enfermidades chegará até você. Claro que, em contrapartida, havia também uma necessidade de que o povo fizesse a sua parte, e essa parte era o pacto de Deus com o povo de Israel. Então o povo cumpria a sua parte, guardando os mandamentos, andando segundo a lei do Senhor, fazendo a vontade do Senhor, e nenhum mal chegaria então à sua tenda, nenhum mal chegaria até a sua família, até a sua vida. Desde que o povo de Israel então cumprissem o que Deus tinha determinado, então o pacto ali era via de mão dupla. A prevenção de doenças é bíblica. A alimentação saudável, já naquela época, o hábito da boa alimentação para se manter a saúde. Quanto à lei de Moisés, instrui o povo sobre o padrão de higiene em Levítico 15
e os preceitos dietéticos no capítulo 17, embora a parte da purificação fosse cerimonial, o objetivo principal era a saúde da população. Então, a boa alimentação, comer aquelas coisas que a gente sabe que vai nutrir o nosso corpo, vão fazer bem. Então, comer aquelas coisas que fazem bem para o nosso corpo e aquelas outras que não fazem, gorduras e, enfim, aquelas coisas que a gente muitas vezes gosta, mas não vão fazer bem lá para o colesterol, para o fígado. A gente, às vezes até aquele churrasquinho gordo no final de semana, né? Vamos ter que deixar de lado, muito refrigerante, né? As pedras nos rins muitas vezes. Então a boa alimentação, e agora em pleno século XXI, a higiene constante das mãos, higiene constante redobrada. Então, olha, ainda hoje, mais do que nunca, né, para se manter uma boa saúde, já desde o Velho Testamento, já estava prescrito que isto era de Deus, que isto era agradável e isto era bom para a nossa saúde. Imagina com a medicina com poucos recursos. E hoje temos tantos recursos, mas a medicina não descobre a causa de tantas doenças e vírus que aparecem a cada ano. Então, há sim necessidades de cuidados muito especiais na área da higiene em nossas vidas. Parece chover no molhado dizer isso, mas como lembrete, vale a pena. O Novo Testamento e as curas de Jesus. Nós já falamos no início do vídeo que Jesus é o mesmo. O seu desejo de curar as pessoas é o mesmo que antigamente. E falando em medicina, mais antigamente as pessoas tinham vergonha de ir ao médico, achando que era pouca fé, e não eram bem crentes se estavam indo ao médico, tem Jesus para curar. E nós sabemos que isto hoje já mudou bastante, embora ainda haja alguma resistência, alguém da área mais tradicional, de repente ainda acha que não precisa de médico. O próprio Jesus disse, né? Os doentes precisam de médicos, os sãos não precisam de médico. E sabemos que Lucas era médico, e ele foi um dos apóstolos. Sem comentários. Então Jesus era movido pela compaixão. Havia muitas necessidades de curas de enfermidades, e Jesus as realizava com prazer. E continua valendo para hoje. Hoje Jesus continua curando. Claro que a gente falando isso agora, num período em que as pessoas estão doentes, em que as pessoas estão carentes de cura, mas nós sabemos que tudo está sob o controle de Jesus. Sabemos que Ele tem o controle das coisas e que há um plano maior por trás das coisas que nos acontecem. Sabemos que nada acontece sem a permissão de Jesus, sem a permissão de Deus. Então, parece engraçado falar em cura num momento tão turbulento da vida das pessoas. Mas nós sabemos que Deus está no controle de todas as coisas. Isso não há dúvida para quem crê, muito embora a tragédia mora ao lado, mas a gente sabe que Deus não perdeu o controle das coisas. A cura divina como parte da salvação. Nós sabemos que a cura, ela faz parte da salvação. E como nós sabemos disso? Ele levou sobre si as nossas enfermidades e pelas suas pisaduras fomos sarados. Nós vimos que quando ele estava carregando a cruz, quando ele estava sendo crucificado, ele estava levando as nossas enfermidades pelas suas pisaduras, pelas feridas que estavam em Jesus, estavam sobre ele, era na realidade as nossas que estavam sendo levadas. Então ele levou todas as nossas enfermidades, estava tudo sobre ele. Então o peso que Jesus carregava era tamanho, além dos nossos pecados.
Ele levava também as nossas enfermidades, problemas, dores. Salvação. O castigo que nos traz a paz, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então, a paz faz parte da salvação. Então, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, ele estava levando como castigo sobre ele todas estas coisas. Então, hoje temos a paz que advém da salvação, porque ele levou sobre si. Então, profeticamente, Isaías falando ali a respeito de Cristo, do sacrifício, isso aí em torno de 700 anos antes de Cristo, então nós podemos dormir com tranquilidade a respeito da cura de nosso corpo, de nossa alma, a respeito de nossa salvação. Então estamos livres da condenação eterna, estamos livres da escravidão, do pecado. Estamos então novamente ligados a Deus, em comunhão com Deus. E a restituição do ser humano, novamente, a restituição do ser humano para com Deus está feita através de Cristo. Então é uma matéria muito interessante esta da cura, porque nós vimos aqui que não é só a cura do corpo, envolve também a cura do teu corpo, a cura espiritual que você precisa e a cura da tua alma. Quem sabe você nem esteja doente fisicamente, quem sabe a tua alma que precisa ser fechada, algumas feridas que estão te incomodando, quem sabe pode ser até a ferida do perdão, precisa perdoar alguém. Voltando então ao assunto da cura, falando agora sobre a cura da alma, nós já falamos. Quem sabe você é que precisa ser perdoado por Jesus. Quem sabe você não teve um encontro com Cristo ainda. Agora é a oportunidade, aí mesmo onde você está, ter um encontro real com Cristo, ser perdoado e a tua alma ser curada. E, em consequência disso, o teu corpo também ser curado por Jesus. Sinta o toque de Jesus em todo o teu ser nesse momento, através do Espírito Santo, curando todas as tuas enfermidades. Falando em cura, nós sabemos que algumas enfermidades não são curadas e perguntamos por quê? Se falamos tudo isso, que Jesus tem o desejo de curar, que ele veio, que ele levou sobre si, e algumas enfermidades não são curadas, por quê? E alguém pode perguntar, mas quem que não foi curado? Nós conhecemos alguém, biblicamente podemos citar até o apóstolo Paulo. Ele tinha um espinho na carne e pediu por 3 vezes a Deus que ele tirasse aquele espinho na carne. Não sabemos o que é, pode ser algum problema de saúde. Uma vez ele disse em uma passagem que, se possível fosse, até o povo ali que estava ali ouvindo arrancaria os seus olhos e daria a ele, pode ser um problema de visão ou não. Então nós sabemos que Timóteo também tinha um problema no estômago. E Paulo também, uma vez ele saiu de uma cidade e deixou Trófimo doente. Então nós sabemos que algumas enfermidades é para a glória de Deus. Esse espinho na carne de Paulo, quando ele pediu para o Senhor, só para completar essa parte, Deus disse para ele, né? A minha graça te basta. Foi o mesmo que Deus diz, olha, não vou te curar, mas eu vou te ajudar. Isso vai ser para minha glória. Enfim, é como se a gente estivesse doente e Deus dissesse, fica tranquilo que eu estou cuidando de você. É eu que estou contigo, eu que estou no controle. É como se Deus estivesse dizendo assim como ele disse a Paulo, né? A minha graça te basta. E se você for estudar sobre a graça, você vai ver que é uma coisa assim que enche o teu ser e supre as necessidades.
Então a gente estudou o tópico 2 da lição 10, a cura divina como parte da salvação. Então estudamos sobre a cura do corpo, a cura da alma, a cura do espírito. Nós vimos também a cura do espírito como salvação da nossa alma, como o perdão de Deus cura o nosso espírito também. Seguindo então no tópico 3, a cura divina e os desafios atuais. Os desafios atuais são diversos e, dentre eles, saber sobre a natureza da enfermidade, se o problema é físico ou espiritual, e ter o discernimento sobre a vontade de Deus. As doenças. As enfermidades são uma causa direta do pecado, porque se não houvesse pecado, não haveria enfermidade. Estudamos no trimestre passado a respeito de Jó. Ficamos ali 3 meses estudando a vida de Jó e da sua enfermidade tremenda. E aprendemos ali que cada momento Deus em silêncio com ele, mas estava presente, estava cuidando dele, e quem acompanhou no trimestre aprendeu muito sobre o cuidado de Deus na vida da pessoa, não importando a situação que ela está, a enfermidade que ela tenha. Às vezes é alguma coisa, como disse, é para a glória de Deus, como no caso, não de enfermidade, de enfermidade, no caso de Lázaro, né? Já morto, até morto já estava há 4 dias, né? E Jesus disse, essa enfermidade não é para a morte, né? E ele já estava morto há 4 dias quando Jesus foi lá ressuscitá-lo. Então era para a glória de Deus. Então Deus permite algumas coisas para a sua glória. Então a palavra-chave seria confiança, fé. Mas falando em pecado, que por causa do pecado há as enfermidades, isto não significa então que cada pessoa que está doente está em pecado. A pessoa pode estar enferma e não está em pecado. E há enfermidades que são consequências diretas do pecado, visto que cada caso tem as suas particularidades. As enfermidades entre os crentes. Falamos então sobre isso agora há pouco, sobre o espinho na carne de Paulo, sobre o problema no estômago de Timóteo e sobre Trófimo. Então nós vimos que nós não podemos confundir doença com possessão maligna. Jesus conferiu à sua igreja o poder de curar enfermos e libertar os oprimidos do diabo. É dever nosso usar esta autoridade em nome de Jesus para diminuir o sofrimento humano. Jesus tem saúde para dar a todos os enfermos, mas nem sempre compreendemos o plano de Deus para determinada pessoa. 2 coisas básicas devemos observar. Primeiro, se a enfermidade é opressão maligna ou uma questão médica, para não expulsar demônio onde não há demônio, porque isto machuca a pessoa. Imagina estar orando por uma pessoa, expulsar o demônio da pessoa e a pessoa estar realmente doente. Ou então orar pela enfermidade da pessoa e a pessoa estar endemoniada. Então, o discernimento é muito importante também para que possamos fazer a vontade de Deus e fazer, como obreiros do Senhor, fazer a coisa certa. O relógio da redescoberta da palavra já está nos mandando parar, que já fizemos um resumo da lição 10. O Senhor Jesus cura hoje. Não te preocupe, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Se tem alguma enfermidade na alma, no corpo, no espírito, não te preocupe, entregue sua vida para o Senhor se você ainda não o fez. Se você já é cristão, já serve ao Senhor, confia no Senhor, continua tendo fé
que Ele é poderoso para suprir todas as nossas necessidades, embora pareça tão difícil em momentos tão turbulentos como os que vivemos hoje, mas o Senhor Jesus é o mesmo que curava anteriormente e o mesmo desejo de curar hoje está no coração do Senhor Jesus. O convite fica para você estar conosco na semana que vem, onde vamos estudar a lição 11 com o seguinte título: Compromissados com a Evangelização. Quando eu cheguei aqui, nem palavras tinha pra dizer, o mundo desabando em mim, nem razão eu tinha pra viver. Mas na hora da oração, um milagre aconteceu aqui. Eu senti tudo mudar, Jesus tocou em mim. Quando eu cheguei aqui, com a alma batida, uma fera ferida, recebi um novo